Olá, olá, olá! Vamos começando mais um Microscópio, nosso programa aqui para conversar com cientistas e comunicadores de ciência brasileiros. Hoje nós temos uma convidada super especial para conversar com a gente, a professora Débora Suchek, do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. E a gente vai ter uma conversinha aqui sobre neurobiologia do estresse. Esse assunto que eu tenho certeza que todo mundo experiencia na sua vida. A gente vai poder dar uma visão um pouquinho mais científica agora. Sem mais delongas, vou chamar a Débora aqui para a tela. Bom dia, Débora. Tudo bem? Como você está? Bom dia, Sofia. Prazer estar aqui conversando com você, matando saudades. Por aqui tudo bem, espero que você esteja bem também. Tudo bem por aqui também. Eu e a Débora, eu fiz meu doutorado no departamento onde a Débora trabalha, então a gente já se conhece bastante. Débora, quando eu comentei com o nosso público na nossa última live que eu ia entrevistar uma professora especializada em neurociência do estresse, o pessoal já começou a ficar todo oriçado dizendo: mas Sofia, você estressa a gente todos os dias com a notícia e agora vai trazer uma especialista em estresse? Que sacanagem é essa? E eu fiquei pensando aqui, a gente podia usar isso como o começo aqui da nossa conversa, porque a gente sabe que o estresse ele tem uma função, né? Se a gente evoluiu para ter uma resposta de estresse é porque ele tem uma função. Mas de fato a nossa vida é muito estressante ultimamente. Então, como é que é? Existe algum problema da gente estar como que essa resposta que tem uma função acaba reagindo quando a gente tem esse estresse crônico, né, que a gente tem hoje em dia? Bom, Sofia, essa é uma pergunta recorrente também. Todo mundo me pergunta isso, todo mundo quer saber se o estresse de fato é uma doença. A ONU mesmo considera que o estresse é a doença do século XXI. Né? Eu discordo dessa afirmação. O estresse, na verdade, é assim, eu nem gosto muito de usar essa palavra estresse, eu gosto de usar a palavra desafios, porque o que a gente vive, na verdade, são desafios que podem ser grandes ou pequenos, dependendo do quanto a gente está preparado para enfrentar esses desafios. Mas o fato é que todos esses desafios, eles sempre vão gerar uma resposta orgânica, cuja principal função é preparar o nosso organismo para lidar da melhor forma possível com esse desafio. Então, de fato, você tem toda a razão, a resposta de estresse é uma resposta que já existe desde a pré-história e ela se mantém conosco, né, ao longo da evolução, porque ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, todos os sistemas que são recrutados para lidar com esses desafios, eles têm uma única função: garantir a nossa sobrevivência. E eles têm alças de regulação, eles são autorreguláveis. Então, durante o evento de estresse ou esse desafio, esses sistemas são recrutados. Quando esse desafio não está mais presente, eles se autorregulam e voltam à sua atividade basal, ao normal, que não exige esses aumentos de atividade. Então, são sistemas super especializados e que têm a vantagem de se autorregular. Quando esse desafio ou esse estresse se torna crônico, algumas pessoas ou alguns organismos conseguem reajustar a atividade e se dão super bem, não acontece nada. Outros organismos ou outros indivíduos não têm
essa capacidade. Isso pode ser por causas genéticas, por causas psicológicas, estressores na infância, em geral, aumentam essa carga desses sistemas. Então, no estresse crônico, se a pessoa não tem todos os recursos internos e externos para lidar com esse estresse crônico, aí sim pode acontecer um transtorno psiquiátrico, em geral, ansiedade e depressão. Então, essa habilidade que a gente tem de responder vai depender muito da nossa história pregressa e também de fatores genéticos que estão começando a ser estudados mais atualmente. Perfeito, perfeito. Essa resposta é o que normalmente as pessoas chamam de resiliência, né? Que os coaches gostam muito dessa palavra. Seria a resiliência, essa capacidade da pessoa? Ou... Exatamente. A resiliência, na verdade, isso. A resiliência, que é algo que eu tenho estudado muito atualmente, né? Eu estudei muito estresse, mas agora eu estou interessada na resiliência. Eu quero entender por que algumas pessoas ou alguns animais, né? Porque eu trabalho com pesquisa básica, alguns animais respondem tão bem ao estresse e outros respondem tão mal. A resiliência, na verdade, ela é o resultado da interação de vários fatores ambientais, fatores internos do indivíduo, mas também é interessante isso porque a resiliência é como se fosse quando você está treinando para uma maratona. Você corre distâncias curtas todos os dias para se preparar para uma maratona. A resiliência, ela é algo parecido. A gente precisa se expor a pequenos estressores durante a vida para se preparar para responder a um grande estresse ou a um estresse forte e intenso em algum outro momento da vida. Então, precisa de um treino, precisa de um aprendizado para lidar com esses grandes estressores. E a gente só aprende a lidar com grandes estressores se a gente for exposto a pequenos estressores ao longo da vida. Entendi. Débora, você falou, né, que quando a pessoa não tem essa capacidade de reagir ao estresse, é aí que pode aparecer questões como transtornos, por exemplo. A resposta ao estresse seria só esses transtornos, como ansiedade, ou esse estresse a qual a pessoa não está preparada para reagir pode trazer outras consequências físicas, emocionais? Então, Sofia, é legal essa pergunta, porque muitas vezes a gente se concentra muito na questão psiquiátrica, mas não, na verdade, essa incapacidade, não é que a pessoa não responde ao estresse, ela não responde bem. Né? Uhum. Essa incapacidade de responder adequadamente ao estresse pode gerar vários problemas de saúde, tanto física quanto mental. Já se sabe, já está bem estabelecido que indivíduos que desenvolvem doenças autoimunes, ou seja, quando o próprio organismo fabrica anticorpos contra o próprio organismo, né? Essas doenças autoimunes, elas são desencadeadas por eventos estressores. O transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, ele é desencadeado por um estressor ou um trauma agudo.
Só que a forma como o indivíduo vai, se ele vai ou não desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, depende de vários fatores, pré-trauma e pós-trauma. Então, doenças, a insônia, por exemplo, é desencadeada por estresse crônico, doenças autoimunes, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, todas essas doenças estão relacionadas à má resposta ao estresse crônico. Aí você abriu um leque enorme aí, né? Você falou das doenças autoimunes, por exemplo. Essa relação entre imunidade e estresse é uma relação que, no senso comum, as pessoas já fazem, né? Que, tô muito estressado e daí por isso fiquei doente. Como que é essa relação entre a imunidade? Você falou das doenças autoimunes. Existe essa ideia de baixar a imunidade por causa do estresse? Existe. Tem um conceito muito, muito interessante sobre a resposta de estresse relacionada ao cortisol, que é o principal hormônio periférico, né, liberado na periferia, em resposta ao estresse. E é justamente o cortisol... Na periferia você está se referindo ao nosso corpo, né, fora do cérebro. Exatamente, não é a resposta. O cortisol ele não é produzido no cérebro, ele é produzido nas glândulas suprarrenais, são duas glândulas que ficam acima dos rins. Por isso que a gente chama de periferia, porque está fora do sistema nervoso central. O cortisol é um hormônio muito interessante, porque ele tem a função de garantir a nossa sobrevivência. Quando ele é liberado em concentrações que a gente chama de concentrações ótimas. É uma quantidade ótima para garantir que o organismo vai funcionar da melhor maneira possível durante o estresse e garantir que o sistema vai se autorregular e reduzir a sua atividade quando o estresse não estiver mais presente. Então, existe um conceito na endocrinologia, na psiquiatria, que o cortisol ele funciona num formato de curva em sino ou curva em U invertido. Então, aqui eu estou desenhando essa curva, tá certo? Aqui eu tenho concentrações muito baixas de cortisol, e aqui eu tenho concentrações muito altas. E aqui eu tenho as concentrações ideais. Tanto o sistema imunológico quanto o sono são regidos são regidos pelas concentrações de cortisol. Então, aqui no eixo X, a gente pode dizer que são as concentrações de cortisol que vão aumentando, né? Quando eu tenho as concentrações de cortisol que estão nessa linha vertical, que é bem no meio, né, desse gradiente de concentrações, eu tenho a melhor função no sistema imunológico. Então, meu sistema imunológico está funcionando da melhor maneira possível para combater infecções, para combater agentes externos. Mas, se no momento do estresse eu tenho concentrações baixas, ou seja, que estão do lado esquerdo dessa curva, tem um aumento da possibilidade de ocorrer doenças autoimunes. E se a minha resposta
de cortisol é muito alta e está do lado direito dessa curva, aí eu tenho infecções, uma redução da atividade do sistema imunológico. Então, dependendo do quanto de cortisol é liberado durante o estresse, eu posso ter, como consequência, doenças autoimunes ou então uma redução da atividade imunológica e aí as doenças infecciosas. Não pode ter nem muito pouco cortisol. Muito pouco da doença autoimune, muito cortisol da infecção. Exatamente. Exatamente. Então, tem Daí uma volta, faixa ideal de cortisol. volta aquilo que você estava falando. A questão não é se Desculpa, responde ou pode não, a falar. questão é responder bem, né? Exato. Exatamente. Perfeito. Outra coisa que você falou Tudo foi a questão. relacionado ao estresse tem a. Pode falar. Eu acho que a gente está com um pouquinho de lag, daí fica um pouquinho difícil, né? Mas o que eu estava falando, você estava comentando sobre a questão do sono também, né? E isso foi uma coisa que, quando eu comentei com o nosso público que eu ia entrevistar uma especialista em estresse, todo mundo falou de dois assuntos. Eu vou jogar um deles agora, eu jogo outro depois. Um deles foi o sono. Nossa, mas então estresse tem a ver com insônia? E eu sei que tem a ver com o cortisol também, né? Então, o cortisol, ele classicamente é um hormônio relacionado com a vigília e com o despertar. Então, é o que a gente chama de hormônio alertante, porque numa situação de estresse é super importante você estar acordado e muito atento, certo? Mas é uma coisa curiosa também, porque ao mesmo tempo que o cortisol aumenta a nossa atenção, ele também é necessário para que ocorra um tipo específico, uma fase específica do sono, que é o sono REM, o sono relacionado aos sonhos, ao movimento rápido dos olhos. Então, pacientes que têm uma condição endócrina que eles não são capazes de produzir cortisol, eles não conseguem dormir sono REM. Então, para regular o sono desses pacientes, eles precisam tomar hidrocortisona, que é o corticoide sintético, que substitui o cortisol. Eles tomam antes de dormir. E aí eles conseguem ter o sono REM. Porém, o cortisol também inibe uma outra fase do sono, que é o sono de ondas lentas, que é necessário para a restauração física. Então, se o indivíduo está muito estressado antes de dormir, ele não consegue dormir essa fase do sono de ondas lentas. Daí é aquela Então, de pessoa que acorda novo, cansada, né? acorda cansada, demora muito para dormir, porque não consegue conciliar o sono. E não consegue iniciar o sono, porque está com altas concentrações de cortisol. Então, de novo, essa relação não pode ter muito e também não pode ter pouco. Tem que ter a concentração ideal para que o sono seja o mais adequado. É sempre a questão do equilíbrio, quando está falando de cortisol e de estresse, né? O outro assunto Exato. que apareceu bastante, o nosso público ficou bastante interessado, é a questão do desenvolvimento. O pessoal falou principalmente das escolas, a questão do bullying, a questão das escolas nas periferias, que acaba os alunos sendo sujeitos a bastante situações estressantes e tal. E
muita gente ficou curiosa, como que o estresse ele pode influenciar no desenvolvimento aí das crianças, dos adolescentes, e como que pode afetar também o aprendizado dessas crianças e desses adolescentes? Uhum. O estresse durante o desenvolvimento é uma questão muito crítica, porque o sistema nervoso central do ser humano, ele vai se desenvolvendo ao longo de um período muito longo. Até os 25 anos, 26 anos, o sistema nervoso central ainda está em desenvolvimento. Algumas regiões elas se desenvolvem mais rápido, como é o caso da amígdala. A amígdala é uma estrutura no sistema nervoso central que é quase como um termômetro das nossas emoções. Está muito envolvida com as questões de medo, muito envolvida com a saliência ou a resposta emocional que a gente frente às situações. Essa estrutura ela se desenvolve muito cedo e ela tem um aumento da atividade. O cortisol aumenta muito a atividade da amígdala. Então, vamos supor que uma criança esteja exposta ao estresse constantemente, né? Como é o caso de crianças de situações menos favorecidas, né? E que, por exemplo, tem que acordar muito cedo para ir para a escola, é um caminho longo para ir para a escola. Isso acontece muito com os adolescentes também, que fazem faculdade, moram muito longe da faculdade e que acordam muito cedo para ir para a faculdade. Então, nesses momentos críticos para o desenvolvimento do sistema nervoso central, esse excesso de liberação de cortisol por causa do estresse, e aí eu vou incluir também situações de violência doméstica, que muitas vezes essas crianças estão sujeitas à violência doméstica. A negligência dos pais é uma questão importantíssima. E aí, Sofia, eu vou falar uma coisa que talvez seja importante para o público entender. A negligência não é apenas negligência física, de maus cuidados físicos. A negligência emocional é mais importante do que a física. O que é negligência emocional? É uma criança ter uma demanda, ela precisa ser atendida e os pais desprezam essa demanda da criança. Emocionalmente, essa criança está sendo negligenciada. Todas essas situações que são muito adversas para as crianças geram a liberação desse hormônio cortisol. E o cortisol ele tem um impacto no desenvolvimento do cérebro dessas crianças. Ele prejudica o desenvolvimento do hipocampo, que é uma região que está relacionada com aprendizado e memória, e aumenta a atividade da amígdala, que é uma estrutura que está relacionada com medo. Então, veja que o estresse durante a infância e a adolescência mudam o desenvolvimento do sistema nervoso central desses indivíduos, podendo aumentar as reações de medo e podendo reduzir o aprendizado e a memória. Então é um Então, tem um impacto muito... Então é um impacto bastante grande. Deixa eu perguntar, Débora, isso se prolonga
pode ter impacto para o resto da vida ou é algo que fica restrito àquele momento? Não, isso tem consequências a longo prazo também, e por isso é tão importante detectar essas situações o mais rápido possível, porque para que elas não se acumulem, né? Esses estressores não se acumulem. Existe um estudo relativamente recente que mostra que adultos que perderam os pais entre 0 e 5 anos de idade têm uma chance dobrada de ter depressão aos 40 anos de idade. Então, Nossa, o que aconteceu no início da vida desse indivíduo tem um impacto quando esse indivíduo é adulto, né? Então, é importante a gente estar bem atento para isso, porque terapia é uma forma de tratar esses traumas de infância e minimizar ou até tentar prevenir o desencadeamento desses transtornos psiquiátricos na idade adulta. você falou aí da terapia, isso traz uma questão aqui, como lidar melhor com o estresse? A gente já falou de estresse, a gente já falou de resiliência e tal, mas assim, pensando em dicas bem práticas mesmo. Então, fazer terapia, o que mais que você falou também já de como a gente se expor a pequenos estresses para se preparar para os grandes que vêm pela frente. E, Que outras coisas que a gente pode fazer para ter essa resposta mais saudável aí aos desafios, como você falou no começo? então, uma coisa importantíssima é ter rede de amizades. Uma família amorosa. Você ter, não precisa ser muita gente, podem ser 2 pessoas, 3 pessoas que você pode contar com elas, que estão dispostas a te ouvir, a te ajudar. Essa rede de suporte social libera um hormônio fundamental para a nossa saúde mental, que é a ocitocina. É um hormônio que ele é liberado quando você está em contato próximo, físico. Não adianta ter amigo de Facebook e Instagram. Precisa ter contato físico, precisa ter olho no olho. Esse hormônio é liberado quando a gente conversa pessoalmente com amigos, pessoas em quem a gente confia. Outra prática importantíssima é a atividade física, exercício físico, caminhada, de preferência na natureza. A natureza é um aliado fantástico para a nossa saúde mental. Então, se possível, caminhar na natureza, num parque, vendo árvores, vendo passarinho, super importante para a nossa saúde mental. E saúde física também, né? Claro. E vou dar mais uma dica, que é meditação ou mindfulness também. Por quê? Tem uma frase muito interessante. A depressão é a doença do passado. A gente está sempre olhando para o passado na depressão. E a ansiedade é a doença do futuro. A gente fica ansioso prevendo um futuro que muitas vezes nem vai se realizar. O mindfulness traz a gente para o presente, porque o que interessa de fato é o presente. O passado a gente não consegue modificar e o futuro a gente não consegue prever. Mas o presente a gente consegue viver.
porque a única coisa que a gente vive de fato é o presente. Então, o mindfulness traz a gente para o presente. E isso tem vários estudos que mostram a melhora de quadros de ansiedade, de depressão e de abuso de drogas pelo mindfulness. Então, essas são algumas dicas que eu acho que são factíveis, que são facilmente realizáveis e que eu acho que pode ajudar muito a melhorar a nossa resposta de estresse. Perfeito. Débora, as perguntas que eu tinha eram essas. Eu queria saber se você tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que seja importante compartilhar com o nosso público. Olha, eu acho que você cobriu bem, as suas perguntas foram bem interessantes, assim, eu acho que elas dão um quadro geral, né, do que é estresse, mas mais importante que eu acho que a gente conversou aqui é como lidar com o estresse, né, porque na verdade o estresse ele existe e ele não vai deixar de existir. O que a gente precisa aprender é a lidar com o estresse da melhor maneira possível. Esse que é o grande aprendizado. Como eu respondo o meu comportamento, né, o comportamento e também os meus sistemas internos, né, no meu organismo, como que a gente responde melhor ao estresse. E eu acho que a gente conversou sobre isso também. Então, assim, eu não teria nada a acrescentar. Eu acho que nós conversamos bem. Ah, tem sim, uma coisa que eu quero acrescentar. Tá, bora lá. As mídias sociais. Eu acho que as mídias sociais são uma fonte importante de estresse e de estresse inadequado. A gente vive uma expectativa irreal do que deveria ser a vida, e a gente se baseia em exemplos falsos, né? Porque todo mundo posta as melhores fotos, as melhores situações possíveis. Então, a gente vive numa expectativa que é irreal. De novo, eu acho que o mindfulness, ou aprender a viver o presente, pode ajudar a gente a lidar melhor com o estresse gerado pelas mídias sociais. A gente é bombardeado por notícias e por situações e circunstâncias que causam uma carga enorme no nosso cérebro. Isso sem contar a carga de trabalho que a gente tem, os compromissos, as demandas, as cobranças, tudo isso. Então, seria muito interessante, eu tento fazer isso, mas nem sempre eu consigo, mas seria muito interessante a gente ter pelo menos uma meia hora por dia para fazer algo que seja prazeroso para a gente. Eu gosto muito de ler literatura. Então, eu separo no meu dia meia hora de manhã e uns 15 minutinhos antes de dormir para ler e desligar do mundo. Mergulhar no livro e desligar do mundo. Isso me ajuda muito. Então, assim, cada um de nós tem algo que traz prazer para a gente. Então, tenta separar uma meia hora por dia para fazer algo que seja prazeroso para cada um que está nos ouvindo. Perfeito. E eu só queria dizer para não culparem os jornalistas. As notícias são horríveis, mas a gente só reporta elas, a gente não tem culpa. Então, mais ou menos, também vou discordar, porque existe uma narrativa que os jornalistas aderem e que eles vão reproduzindo. Muitas vezes eles não vão buscar a fonte
não vão buscar a notícia na fonte para saber se é verdadeira. Tem muito Então, jornalismo mal feito, é fato. Exatamente. Exato. Mas como em todas as profissões, tem bons e maus profissionais. Exatamente. Perfeito, Débora. Era isso então. Eu vou te tirar da tela rapidinho só para fazer o encerramento. Foi muito bom conversar aqui com você. Muito obrigada. As portas ficam sempre abertas. Obrigada, Sofia. Agradeço a oportunidade. Também fico à disposição se você quiser conversar sobre outros assuntos relacionados à neurociência. Eu estou à tua disposição, tá? Foi um prazer te ver e um prazer conversar com o teu público. Perfeito. Agradeço muito aqui a presença da Débora Suchek e agradeço você que assistiu a gente aqui até o final. Aproveita e deixa os seus comentários aqui embaixo sobre o que você achou dessa conversa e também dicas, sugestões e outros assuntos que vocês acham que seria bom a gente abordar aqui no Microscópio. E amanhã tem mais. Muito obrigada. Tchau, tchau.